gente, vamos para nossa segunda aula nesse formato, certo? O que vocês estão achando? Tá bom? Tá ok? Tá bom, mas pode melhorar? Ou tá ruim? Pode piorar? Me contem, tá? Comentem aqui embaixo. O que vocês estão achando? Preciso desse feedback, senão eu fico chateada, tá bom? Bom, então a gente termina a unidade 1 hoje, que é a influência da cultura na alimentação, tá? Bom, essa parte aqui em cima tá errada, ignora, tá? Mas os objetivos da sessão são compreender a existência de diversos hábitos alimentares ao redor do mundo e determinados pelas culturas locais, compreender o padrão alimentar e estético vigente e discutir tabus alimentares na nossa sociedade e o comportamento da alimentação no Brasil. Hoje a aula é longa, tá? Vou parar, vou dividir em uns 4 vídeos, porque tem bastante coisa. Vocês lembram que a gente conversou na aula passada sobre os na aula passada não, a gente conversou na aula presencial, né? A gente teve até um momento que vocês se reuniram em grupo e a gente falou um pouquinho dos hábitos alimentares nas diferentes culturas. Então a gente viu que na Groenlândia comia mais peixes, certo? Então a gente viu comidas típicas, né, de cada local. Então os Estados Unidos, muito ultraprocessados. Na Índia, não tinha muito consumo de carne. Vocês lembram disso, né? Ó, aqui. Então, é interessante para a gente pensar que existem diferentes métodos de cultivo nas culturas, diferentes métodos de preparação nas diferentes culturas, certo? Diferentes preparações, diferentes alimentos, de acordo com a localização geográfica, de acordo com a riqueza de um país, de acordo com a história desse país, com a cultura desse país, ok? Então tudo isso pode ser diferente. Outras diferenças que a gente tem também é relativo a instrumentos, né? Então a gente tem hashi é utilizado em umas culturas, talheres em outras, tem culturas que se comem com a mão, certo? Os alimentos, né? Tem culturas que a alimentação é predominantemente vegetariana, tem culturas que se come carne cru, em outras se come insetos, ok? Em outras se comem animais exóticos, né? Isso vai ser muito diferente também de acordo nas diferentes culturas. Bom, aqui a gente tem que a globalização vai impactar pode impactar na piora da qualidade da saúde, né? Não necessariamente ela vai impactar, ela pode. E como que acontece isso? A globalização, ela faz com que os alimentos, né, de diferentes locais sejam compartilhados, né, cheguem nas diferentes culturas, em outras culturas. E como que isso acontece? Então a gente tem o processo de industrialização, por exemplo, que favorece que isso aconteça, certo? E nesse processo de industrialização é muito comum que aconteça a adição de gordura, de sódio, de conservantes, de açúcar nos alimentos. E aí, esses alimentos passam a ser extremamente palatáveis e as pessoas passam a consumir esses alimentos, né? Muitas vezes consumindo em grandes quantidades. E isso pode favorecer aí uma obesidade e uma piora da qualidade da saúde. Certo, gente? Bom, então aqui a gente sabe, né, tem pesquisas que mostram que hábitos comuns de regiões do mundo
que apresentam os menores índices de doenças crônicas são alto consumo de cereais integrais, de nozes, frutas, legumes e verduras, ok? Moderado consumo de carnes, de proteína animal e também uma prática regular de atividade física. Isso não é novidade pra gente, certo? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação nos diversos países, né? Apesar da gente já ter comentado um pouco sobre isso, vamos aprofundar um pouco mais, tá? Então, na Itália, por exemplo, ela é muito... A gente pensa em Itália, a gente já pensa em massa, né? Pizza, macarrão, ok? Muito conhecida por isso. Mas a cultura italiana consome muitos vegetais frescos, carne e proteína animal, de preferência branca, ok? Eles também consomem azeite de oliva e eles costumam fracionar muito bem as refeições. Então, de 3 em 3 horas, eles estão consumindo alguma coisa. Então, é um hábito alimentar muito interessante, né? Diferente que a gente pensa que é só massa, pizza. Não, tem muita coisa interessante, muita coisa boa aqui também. Então, aqui a gente tem a culinária francesa, certo? Na França, eles têm hábitos interessantes também. Por exemplo, eles não costumam comer na frente da televisão, eles costumam prestar atenção para o que estão comendo, mastigar muito bem os alimentos, fazer pequenas porções desses alimentos, o que é bem interessante também. Bom, aqui a gente tem a culinária oriental, né? Então, eles se preocupam muito com o que eles comem, com a qualidade do que eles comem, certo? Então, tem muitos vegetais, tem muitas frutas, tem muita carne de peixe, certo? E diferente da culinária japonesa aqui no Brasil, né, que já foi abrasileirada, o que a gente vê aqui no Brasil? Muita fritura, certo? Os hot roll, né? Não sou muito fã de culinária japonesa, mas dos fritos ali, lembro do hot roll. E então, diferente do que a gente costuma ter aqui nos restaurantes do Brasil, não faz parte do hábito deles, né? Então aqui a gente consome muito molho de soja, né? Quando a gente vai nesses restaurantes, e diferente do que acontece lá, não tem esse grande consumo, certo? Eles também não consomem muito óleo, nem açúcar, nem sal. Então, é um hábito alimentar bem adequado. Aqui a gente tem a culinária da Grécia, né? Que também é interessante por conta de consumir bastante legumes, cereais integrais, peixes, azeite. Eles consomem poucos alimentos ultraprocessados e consomem bastante também cereais integrais, temperos naturais, tudo isso bem legal. Aqui a gente chega na culinária norte-americana, né, dos Estados Unidos. Então, o que é comum lá? Um café da manhã com suco, panqueca, ovos, certo? É comum também que eles não almocem, né, eles fazem... pra gente seria um lanche no horário do almoço, né? Geralmente é um sanduíche, ok? Geralmente não para, né, no trabalho para se alimentar, não separa um tempo para isso na hora do almoço. Consomem muito café, muito refrigerante, ok? O jantar, sim, é o momento que eles param para fazer a refeição. Bom, aí a gente chega nos padrões alimentares. Vou cortar o vídeo, parar e aí a gente segue no próximo para não ficar muito longo e eu não ter muita dificuldade para carregar. Tá joia?